E aí, corintiano, já tá iludido com o Timão? Não tô não! Chegou a hora de conferir a coletiva descontraída do Lucha após a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Acompanhe o clima descontraído e as declarações do técnico nesse momento importante para o Timão. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar as palavras do comandante corintiano no Justi Corinthians TV. Os 3 zagueiros, né, que você colocou em campo, acho que você vai falar bastante disso. E o outro já nos primeiros minutos de jogo, a garra, a determinação, a força de vontade acima do normal dos jogadores do Corinthians, que foi outro fator que fez com que o time conseguisse a vitória hoje, né? Os dois fatores, o esquema e a força de vontade. Queria que você falasse se um superou o outro ou os dois fizeram o Corinthians ganhar o jogo. Obrigado. Oi, boa noite a todos aí. Eu não vou ficar falando do esquema não, porque vocês que estão aí, né, é que tem que analisar o que a coisa que aconteceu dentro do jogo. Eu sou técnico, eu tenho que fazer aquilo que é necessário ser feito. E ter coragem de fazer aquilo que tem que ser feito, porque quem não arrisca não consegue ganhar. Então tem que correr o risco e as pessoas vão analisar. Deu certo, mas como poderia dar errado, chegaria perguntando. Então tem que falar sobre isso. Vocês analistas, vocês estão aí, que tem que analisar o que aconteceu. E com respeito ao que você falou de garra, como é que é, de força de vontade é obrigação, cara. Não é uma coisa que eu queira, não. Isso é obrigação do cara ter que entrar dentro do campo com vontade. Segundo tempo, contra o Fluminense, nós fizemos uma marcação já mais adiantada e roubando bola, porque quando você rouba a bola, você pega o adversário desarmado. Né? Então tem que roubar a bola. Para ter contra-ataque, para ter transição ofensiva, tem que roubar a bola. Nós roubamos bola. Adiantamos uma marcação, fizemos o Atlético dar tiro de meta, o goleiro tem que dar tiro de meta para nós ganharmos a segunda bola. Tudo isso foi uma coisa que nós analisamos, analista de desempenho nosso, que trabalha lá com a gente lá, passaram bastante informação também, o jogo passado, analisamos os jogos do Atlético, que quando nós jogamos contra o Fluminense também já estávamos pensando já contra o Atlético, né? Então tudo que tem que ser feito nós fizemos para um jogo decisivo. A vitória veio porque nós fizemos aquilo que tem que ser feito sem ter a preocupação, a não ser com o time do Atlético, nas coisas que nós tínhamos que anular e jogar como o Corinthians. O Corinthians nunca está morto em situação nenhuma. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgrives, da Energia 97. Eu vou ainda um pouquinho em cima da pergunta do Belo. 3 zagueiros é mais pela configuração do Atlético Mineiro ou isso vai ser uma tendência nas próximas partidas da equipe do Corinthians? E gostaria que você falasse um pouco do Renato Augusto. Se você gostou hoje da movimentação dele, planejamento, porque essa volta de contusão é muito importante também. Cara, assim, a pergunta é legal. Mas não é novidade, cara. Sabe o que acontece? Parece uma novidade. Você tem que trabalhar e escalar o jogador de acordo com o adversário. E hoje é uma alternativa que existe dentro do futebol. Eu não fiz nada diferente daquilo que eu faço da minha carreira toda. Não é a primeira vez que eu jogo com 3 zagueiros. Porque às vezes você tem que mudar. Eu mudo, cara. Então não é nenhuma novidade que eu estou fazendo aí diversas vezes no futebol brasileiro. Então eu não vejo como novidade. Como a experiência que eu tenho é o seguinte. Numa decisão, você joga com os melhores para jogar uma decisão. Então não tinha porque esperar jogar com o Renato. Se ele não fosse, se nós não passar para o jogo seguinte. Aí ele ia entrar 30 minutos no segundo tempo. E aí? A gente viesse perdendo o jogo, tiveram que fazer 2 gols. Então tem que jogar de cara para intimidar o adversário. E ter um técnico dentro do campo. Eles vieram com 2 linhas de 4 ali, nós percebemos. E ele percebeu isso dentro do campo, falei, ajeita assim, assim. Ele foi lá e falou com os jogadores para ajeitar. Então, quer dizer, nós estamos falando de futebol. Eu entendo as coisas, tudo faz parte do coisa, mas a gente não está fazendo nada que o futebol não permita fazer. Entendeu? Lucha, boa noite, parabéns pela classificação. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Lá na rádio o Neto falou que essa classificação passou muito pelas suas mãos e pelas suas mudanças. E na minha visão, essas mudanças foram por conta de coragem. Fazer o que você fez hoje, todas as mudanças, vai muito pela sua coragem? Só é feito com um técnico que tem coragem, Lucha? Aqui tem coragem. Eu não quero fazer comparação. Minha função é fazer isso aí. Né? Eu já ganhei muito título mudando e fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? Você não esquece essas coisas. Então eu só fiz aquilo que permite ao técnico fazer. E deixar essa coisa para vocês analisarem. Hoje só que as pessoas hoje estão muito ávidas e não conseguem ver as coisas boas. Só conseguem ver coisas ruins. Então eu continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz no futebol, da maneira como eu fiz e que eu cheguei na minha carreira com longevidade e ganhando títulos. Não fiz nada diferente. Então, eu sempre digo que para ganhar, chegar você chega. Para ganhar, tem que fazer alguma coisa diferente. Se eu não fizesse nada diferente hoje, eu não conseguiria gratificação.
Não conseguiria. Então, fazer e passar essa confiança pro jogador. Você acha que eu fiz a coisa aqui porque eu sonhei fazer isso aí? No jogo? Não sonhei, não. Não! Foi análise do adversário e treinei ontem durante 30 minutos, parando o treinamento. Olha aqui, quando eles vierem pra cá é assim, quando vierem pra cá é assim, vamos botar 3 zagueiros para liberar o Fagner, liberar o Bidu, pode atacar os dois ao mesmo tempo, porque o Atlético joga sem lado de campo, o pessoal joga do meio pro lado, ele não joga com o lado. Então o Bidu podia atacar e o Fagner poderia atacar até ao mesmo tempo, que eu joguei com 2 jogadores que têm qualidade de bola por trás, que é o Fausto e o Michael, que a bola sai com eles lá. E o Fagner passou a ser um atacante e o Bidu a ser um atacante. Sendo que do lado de lá, o Mariano começou a descer muito. E aí nós tivemos uma preocupação ali. Aí foi onde o Renato veio conversar comigo e nós corrigimos de imediato. Porque se o Bidu saísse no Mariano, ia abrir as costas dele. Estava acontecendo isso aí. Então nós corrigimos já de imediato. Uma quedinha do Roger ali, uma quedinha do Renato ali. Deu uma segurada boa. Boa noite. Pedro Boa noite, Ramiro, Pedro. da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse de... Você pediu até 10 jogos, né? Não. Não pedi. Deixa eu falar, foi bom você me perguntar, Pedro, só interromper. Eu não pedi absolutamente nada, não sei que a imprensa arrumou esse negócio de 10 jogos. Eu não pedi nada. Eles que vieram lá com o negócio de 10 jogos, eu falei, não existe 10 jogos. O Corinthians não permite 10 jogos, é jogo a jogo. Sim. Não tem como 10 jogos. Então, para acabar com esse negócio aqui, eu não pedi 10 jogos nenhum. Nós temos aqui no Corinthians o seguinte, cada jogo eu matar um leão e correr de 2. Mata! Não tem como você esperar 10 jogos, cara. É cada dia cobrança, porrada, e isso faz parte, né? Então, nem tem briga também com eles, não, porque eles falaram do negócio de 10 jogos, não tem nada. A gente sabe que, a gente, com a experiência que nós temos, nós perdemos, tá certo? Mas eu sabia que nós poderíamos ganhar, poderíamos virar esse negócio aqui. Eu sentia isso dentro do trabalho. Mas se ele continuasse perdendo, eu chegava na minha goela e dava, cara. Não tem como ser diferente. E é isso que eu quero perguntar, assim, de que forma essa classificação mostra a necessidade do tempo de trabalho e de que forma ela serve de resposta a quem o criticava? Nenhuma. Eu não tenho que dar resposta a ninguém, cara. Eu tenho uma longevidade dentro do futebol de conquistas maravilhosas. Ninguém vai manchar isso, cara. E faz parte da nossa cultura, né? De querer execrar alguém, perseguir alguém. Não é todo jornalismo, não é a imprensa toda. Algumas pessoas da imprensa que são maldosas, pessoas mais que vivem de fazer maldade com os outros, pedindo carro, quem não pode contratar, quem não pode fazer, não pode fazer. Então não tem que falar nada para essas pessoas, tem que dizer para a torcida do Corinthians a felicidade que nós estamos aqui de ter conquistado a classificação, tem muita coisa boa para acontecer para frente. Não vou conseguir mudar, Pedro, não vou conseguir mudar, que desde que eu me entendo como técnico, como jogador, isso sempre existiu no futebol, isso não vai mudar, é a nossa cultura, é assim que o Brasil funciona, cara. Eu não vou querer chegar aqui impossível. Oportunidade, falei para os jogadores na palestra. Hoje não é desafio nem impossível. É uma oportunidade vocês que estão nos Corinthians fazendo história. Uma oportunidade com possibilidade. Cabe a vocês poderem entrar em campo e fazer isso acontecer. Sendo que não podemos desorganizar porque nós não podemos tomar gol. Temos que fazer gol e não podemos tomar gol. Tem que sair um gol no primeiro tempo, entrar para o segundo tempo com vantagem. E sair um gol no segundo tempo, nós vamos para a penalidade máxima. E eu falei assim, e nós temos um goleiro que é pegador de pênalti. Então, as coisas aconteceram satisfatoriamente. Boa noite, Luxemburgo. Fora quaisquer aspectos táticos, você considera que o time vem progressivamente andando, evoluindo no aspecto concentração? Bem, não sou eu que estou percebendo. Acho que vocês também estão percebendo, né? Eu sou obrigado a perceber. Eu venho falando isso para vocês que nós estamos em evolução. Que eu vejo todos os dias no treinamento e vejo no jogo. O que marcou isso foi o jogo contra o Flamengo. Lá nós demos uma demonstração de que nós acertamos com o Paulinho, a pena que ele machucou, mas tínhamos acertado com o Paulinho e nós estamos em franca evolução. Porque não é... As pessoas falam a parte física que o time não consegue. Existe parte física, não existe atleta. Atleta tem parte física, emocional, técnica, tática, uma série de conjunto, equipe, nós, sabe? Uma série de coisas que faz você ganhar. E as pessoas se baseiam só em uma coisa. Não, eu acho que nós agora estamos, dentro do Corinthians, crescendo num todo.
A parte emocional que foi muito difícil trabalhar, os caras estão muito para baixo, muito tomando pancada demais. E para você poder botar a cara aqui, matar no peito, falar, olha aqui, é comigo agora, ninguém vai chegar aqui e execrar ninguém, porque nós temos que fazer as coisas acontecer. Nós estamos no elenco aqui, que é esse que vai. Nós não temos como fazer diferente, né? Então, eu acho que a minha função, eu tenho que fazer aquilo que tem que ser feito e tá tudo caminhando bem, mas não acabou, não acabou, né? Nós temos já um jogo agora, já contra o América, que também conquistou a classificação fora de casa, jogou muito bem. Vamos para lá para conseguir resultado para a gente crescer no Campeonato Brasileiro. Oi, Luxemburgo, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Você assume o Corinthians com muitas dificuldades defensivas. Era um time que sofria gols em todos os jogos e hoje chegou a 3 jogos consecutivos sem ser vazado. Eu queria que você falasse dos ajustes específicos que você fez nesse setor e, se possível, que comentasse. A gente sabe que a defesa é o time todo que participa, mas que você comentasse especificamente a atuação dos zagueiros, pelo menos para Mas se você já respondeu por mim, cara. Porque vocês falam da defesa quando toma gol. Esquece de analisar a origem do gol. Eu tenho que analisar a origem do gol. Onde é que começa a ficar vazado. E nós conseguimos acertar onde nós começamos a ficar vazado. Que a marcação de um time não começa pela defesa. Ela termina na defesa. Então nós fazemos uma marcação hoje, o Yuri marcou demais, o Roger marcou demais, o Renato marcou demais. Então a bola chega mais suave, paramos jogada com falta, roubamos bola do adversário, aonde? Na zona de meio campo, no ataque, até chegar na defesa. Então a defesa automaticamente ela cresce, porque ela não fica só com a bola parando neles lá, entendeu? Então acho que foi o geral. Eu falei muitas vezes a vocês que não era a defesa, para analisar onde era a origem da jogada, entendeu? Luxemburgo, Marília Ruiz, Band, UOL. Queria que você me falasse se você se surpreendeu pelo Atlético mudar 5 jogadores de cara, e por isso até você comentou aí que o time fez alguns ajustes pelas 2 linhas de 4 que o Atlético começou a fazer. E queria que você analisasse seu mês de Corinthians. Amanhã você completa um mês de Corinthians, com 10 jogos ou não 10 jogos, você completa um mês de Corinthians. Queria que você analisasse seu trabalho esse mês. Não, tem que fazer o que tem que ser feito, né, Marília? Nós estamos fazendo um trabalho. As críticas fazem parte, não está ganhando e me critica aquilo, eu tenho que ter o discernimento daquilo que tem que ser feito, né? Eu não quero comentar o que o Atlético fez, porque cada um trabalha de uma forma, né? Então não vale a pena eu comentar sobre o Atlético. Eu só falei para mim que eu tive a iniciativa de colocar o Renato do jogo, que eu precisava do Renato mais tempo no jogo. Eu não posso perder minuto com um jogador que tem a qualidade do Renato. Isso é meu pensamento, não estou entrando no mérito do Atlético Mineiro. Cada um faz o seu trabalho, entendeu? E eu estou feliz no Corinthians, porque existe um trabalho evoluindo, né? Jogadores que estavam meio sendo criticados demais, sendo elogiados, né? E faz parte. E uma coisa que é muito importante, não existe mais experientes sendo crucificados ou mais jovens. Existe um elenco com mais experientes e jovens. E isso tem que deixar bem claro, porque, não, os mais velhos são obrigados a fazer isso. Não, mas não. Todos nós somos obrigados. Eu vou fazer o revezamento, as mudanças que eu achar necessárias serem feitas. Independente de ser mais experiente ou menos experiente, fazer aquilo que tem que ser feito. Luxa, boa noite, Luiz Fabiani da Itatiaia. Queria te perguntar sobre 2... Você não falou meu time pra eles, viu, cara? Que você queria que eu falasse aquele dia, né? Dessa vez não teve nada. Queria te perguntar sobre 2 zagueiros do Corinthians. Primeiramente sobre o Bruno Mendes, que está com o contrato acabando. Queria saber se você poderia ter algum tipo de participação nessa renovação, ou seja, dando indicação, enfim. E queria que você fizesse uma análise individual da partida do Murilo, um zagueiro que você bancou quando assumiu como técnico do Corinthians e que hoje, ao menos na minha análise, mostrou bastante seguro. O Bruno não tem nada a ver, ele está jogando para... Tem contrato até o final do ano, né? E os jogadores que eu tirei, que foi o zagueiro, né? Balduena, né? O Queiroz e o Bruno Moraes, não. O que foi pra Rússia lá, esqueci o nome dele lá. O Du Queiroz. É porque o Du já foi vendido, o Balduena já... Né? Então... Agora, o Bruno tem contrato, né? Então eu tô colocando ele para jogar. O problema de resolver ou não resolver o contrato não sou eu que resolvo, né? Quem resolve é o jogador jogando, mostrando que quer ficar no Corinthians e que quer buscar seu espaço. E quem resolve é ele junto com o dirigente do Corinthians, né? Se você falar assim, o que você acha?
É um jogador que está mostrando para todos vocês que pode ser contratado pelo Corinthians, né? Então não depende de mim, vai depender da diretoria entender que vale a pena contratar ou não. Cara, eu não gosto de analisar muito individual, né, cara? O Murilo é um jogador que tem um potencial muito grande, independente de ser jovem, tem personalidade, erra, mas acerta muito mais do que erra, né? Então é um jogador que... E aí eu vou incluir o Gil também, né? Porque senão nós esquecemos que o Gil fez uma grande partida hoje, em momentos importantes ele entrou ali, ele jogou numa sobra, deixou o Bruno e os dois jovens sair mais para pegada e ele ficava meio que vendo onde é que os caras iam entrar e participou em jogadas importantes. Então o Gil também cresceu bastante, como a defesa toda a pergunta dele lá, né? Do GE, como todo mundo cresceu bastante, porque o time evoluiu bastante, né? Como um todo. Boa noite, Vanderlei. Guilherme Magrela, do Dimensão Esportiva. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Bidu, né, e do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é uma estrela do time, mas que vinha de um momento complicado. E o Bidu começou a ganhar seu espaço, especialmente depois que você chegou. Então, eu queria que você comentasse um pouco da atuação deles, da importância, da determinação deles, como o Marco Belo falou na primeira pergunta, deles e de todo o time para essa virada de hoje. Inclusive, parabéns aí pelo resultado e pela classificação. O Bidu também emagreceu. Eu queria também fazer um elogio ao Fagner. Fagner também, se você vê o Fagner jogando hoje, e quando eu cheguei, o Fagner perdeu 3 quilos, ou quase 4 quilos já. Aí o Fagner, que nós sabemos que é um jogador de altíssimo nível, que vai fazer grandes jogos. Mas não é eu que tenho que buscar isso, quem tem que buscar é o atleta. Eu tenho que olhar, eu tenho que olhar, dar condição deles poderem trabalhar, treinar, evoluir e colocar os melhores em campo. Então eu queria dar os parabéns ao Fagner, né? O Bidu. Se eu chegar em casa assim, minha mulher me manda pra fora, cara. Dormir com ela na orelha dela assim, tossindo. Então é a evolução dos jogadores da função disso aí. Luxemburgo, muito boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Parabéns por sua vitória, parabéns pela classificação. Luxemburgo, no último domingo, pelo Brasileiro, o seu time, no primeiro tempo, ele teve bastante dificuldade pelo ritmo do Fluminense. E aí eu fiquei pensando, poxa, quando o Corinthians voltar no segundo tempo, meu Deus, será que vai repetir o que foi o primeiro, né? E aí você veio com um time que surpreendeu a todo mundo mesmo, né? E eu vi um time que você adiantou as linhas, o Corinthians mordeu, pelo menos na minha visão, né? Mordeu, todo segundo disputou tudo e o Corinthians venceu o Fluminense em uma partida que praticamente todos achavam que não ia dar pelo primeiro tempo que foi. Hoje eu vi a sua equipe, Luxemburgo, morder desde o primeiro minuto. Claro, precisava do resultado. Mas a pergunta está exatamente dentro disso. Você acha que é possível manter esse ritmo desde o primeiro tempo, com o elenco que você tem no Brasileiro, pelo menos aí pós-Copa do Brasil? Porque é isso que o torcedor espera. Você acha que é possível ou, sei lá, por favor, fala um pouquinho, Luxemburgo, sobre esse assunto. Primeiro tempo, nós fizemos o que tinha que ser feito. Só com um detalhe, nós não marcamos o adversário para roubar a bola, nós acompanhando, marcando com o olho. Marcando com o olho. Não se marca com o olho, se marca tendo a atitude de tirar a bola do adversário. Eu adiantei marcação, nós começamos a marcar pegada. Só que estava bem distribuído no primeiro tempo. O Fluminense girou bola, teve percentual de bola. Teve uma ou outra chance, né, que podia ter matado, mas foi um lance do Paulo Henrique Ganso, que é craque. Mas fora isso, nós tivemos lá na linha na saída de bola. Eu marquei na intermediária forte, porque se eu for marcar o Fluminense lá na intermediária, na linha deles mais alta, mais baixa, no caso deles lá, minha linha mais alta, isso é moderno hoje, né? Mais baixa, mais alta, né? Eles vão conseguir envolver a gente, porque eles treinam bastante isso aí. Então
Fiz na intermediária, na linha média, na intermediária. A marcação, a pressão. Só para brincar um pouquinho, para o pessoal não ficar muito sério, né? Vanderlei, boa noite. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Eu queria que você falasse sobre a sua dupla de ataque. Na tua cabeça, obviamente, que dependendo do jogo você pode mudar, mas essa dupla, Roger Guedes e Yuri Alberto, é uma dupla que você consegue encaixar nesse esquema tático que você está propondo agora no Corinthians, com esse meio-campo que sabe jogar bem, que tem toque? Foi bom você falar do Yuri, né? Ele perdeu um gol, né? E perdeu o pênalti. Ele chegou para mim, quero bater pênalti. Eu falei, beleza, quando o cara tem que bater pênalti, você vai falar, o cara não vai bater pênalti. Se falar o outro não quer, eu tenho que deixar o cara. E aí, mas se você souber a importância que o Yuri teve no jogo contra o Fluminense e hoje dentro do jogo, você vai falar, mas o cara não perdeu o gol. Mas eu não tô lá, eu não perco o gol. Mas ele marcou todo mundo do Fluminense, ele cansou o quarto zagueiro dele, deu pique de um lado, pique do outro, deixou o Roger Guedes mais sossegado para fazer a marcação, não era tão intensa como o Yuri fez. Então o Yuri teve... E outra coisa, no primeiro tempo, ele só perdeu uma bola que ele tentou dar direto, sem dominar ela, pro Fagner. Foi a única bola que ele perdeu no primeiro tempo. Todas as outras bolas conseguimos fazer a transição ofensiva. Jogavam nele, foi treinado ontem, jogavam nele, ele vinha no espaço, dominava e aparecia sempre alguém. Então ele sustentou muito bem a bola na frente para dar tempo de nós chegarmos. Então eu acho que falar do pênalti, eu não bato pênalti. Falar do gol, perdeu o gol. Mas ele foi importante pra caramba para cansar o adversário. Opa, Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Yuri da Gazeta Esportiva. Eu queria falar um pouco, Vanderlei, fugindo um pouco do jogo, que você já falou bastante, sobre o ambiente hoje aqui nessa noite. Vocês foram recebidos com uma festa muito grande da torcida. Acho que durante os 90 minutos a torcida também fez bastante a parte dela. Eu gostaria que você falasse o quanto isso também participou da preparação para o jogo, se isso foi um fator de motivação a mais, e que você falasse um pouco sobre o ambiente de hoje como um todo, como que foi sentir isso, seu jogo mais importante, provavelmente desde que você retornou ao Corinthians, nessa terceira passagem, um jogo mais decisivo, talvez. Como que foi para você essa noite? Obrigado. Mas a gente vem trabalhando isso no dia a dia, né? O envolvimento de nós com a torcida, né? Com o Corinthians. E jogadores que conhecem, outros que não conhecem, mais jovens que estão chegando. E o Corinthians é isso que você viu. Eles vão lá no CT, quando está perdendo, pressionam, gritam, falam, e tá. Mas eles vêm aqui também apoiar, como vieram hoje aqui. Então, para jogar no Corinthians tem que estar preparado. Para a cobrança, está preparado também para entender que aquilo ali é muito gostoso, é muito bom, mas dentro do campo você tem que jogar para que aquilo ali seja abastecido com os resultados nossos, né? Então, esse é o Corinthians, cara. Eu acho que o ambiente está melhorando em função da nossa melhora como equipe. Se nós estivéssemos jogando nada, cara, eles não estariam vindo nada, estariam cobrando. E aí você vê a participação dali, levaram para dentro do campo. Né, e levaram para dentro do campo no momento que o Atlético, ele já estava 2-0, né? O Atlético começou a ter uns espaço ali, algumas coisas ali, aí a torcida começou de novo a incentivar. Então, esse é o Corinthians que nós conhecemos. Vanderlei, aqui, por favor. Henrique Vigliotti, da Vável Brasil. Primeiramente, parabéns pela classificação. Eu gostaria de perguntar para você, você finaliza seu primeiro mês de trabalho praticamente no Corinthians agora, viveu muitas fases difíceis, mas finaliza aí com 2 vitórias, sendo uma classificação muito importante e, como você mesmo falou, vivendo uma sinergia com a torcida, vivendo esse momento com a torcida. Como é que é o seu sentimento, que você não gosta de chamar de desafio, mas sim de uma oportunidade? Como é que é essa oportunidade que você está tendo de estar no Corinthians e estar conseguindo ter esse momento tão grandioso e que todos estão colocando a sua marca, porque mudança de esquema e tudo mais, num jogo decisivo, são poucos que teriam a coragem de fazer isso. Assim, não é que eu não gosto da palavra desafio, só não acho que ela deva ser colocada. Isso foi criado pelo CEO, pelos palestrantes aí, que coloca desafio, mas se você não tiver competência, você pode desafiar você fazer qualquer coisa que você não vai conseguir fazer. Então, quando você tem qualidade, que você tem competência, está num time grande, você tem a oportunidade, né, de poder criar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Oportunidade de poder você fazer. Então, eu não gosto da palavra desafio, é porque eu não tenho que ser desafiado para fazer minha profissão. Não tem que desafiar, nenhum de vocês tem que ser desafiado, ou você faz ou você não faz. Né? Então, esse é meu pensamento com as palavras desafio. Né? Não que cada um faz do jeito que quiser. Eu não gosto, é uma maneira que eu tenho de colocar as coisas. Né? E, assim, essa coisa toda vai girar em torno praticamente de tudo isso aí, né, que é o futebol.
falando, a gente vai girar sempre nas mesmas coisas, porque elas são dessa forma, e a gente vai insistir, e vai ser uma roda viva constante de torcida, de ambiente, de resultado, de não sei o quê. E eu acho que foi muito bonito tudo que aconteceu para hoje. Ponto. Comemora hoje, janta com a família, dá um beijinho em casa e amanhã volta para trabalhar para se preparar para sábado, porque temos outra decisão. Quando você sai muito atrás, você tem que antecipar etapas, né? Então, já falei para os meninos lá, comemore agora, fiquem felizes, mas amanhã volta para trabalhar, temos sábado, aí o domingo folga. Domingo tem folga, mas hoje não, nem amanhã não. Agora, amanhã tem que recuperar. Luxemburgo, boa noite. Fábio Lázaro do Lance. Dentro desse primeiro mês que você chegou ao Corinthians, seu melhor momento, as 2 primeiras vitórias, queria que você respondesse aonde está o Vanderlei Luxemburgo nessas 2 vitórias, nessas 2 boas atuações contra Fluminense e Atlético Mineiro, onde a gente pode encontrar o Vanderlei Luxemburgo e o que o torcedor mais quer saber. Manutenção, constância, como que você avalia que pode conseguir essa manutenção, essa constância de boas atuações e bons resultados? Eu tô no Corinthians. Onde eu tô no Corinthians, cara. Não saí do Corinthians. Continuo no Corinthians. Só que nós ganhamos, aí agora vem as coisas. Eu tenho que trabalhar, cara. Tem que fazer as coisas, tem que serem feitas. Não posso falar agora porque agora surgiu o Luxemburgo, não. Eu tô dele. Essas vitórias não aconteceram hoje. Elas aconteceram numa sequência de trabalho, que você vem crescendo e mostrando confiança. Nós perdemos um jogo contra o Flamengo e eu cheguei pro jogador, rapaz, vamos para casa hoje de cabeça erguida. Foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Pro futebol. Nós não perdemos pro Flamengo. O Flamengo é o cara que nós chamamos de... Mas nós perdemos pro futebol. O cara machucou, não tinha mais substituição, o cara vai lá pra frente, aparece um cara diferente, cabeceia a bola aos 40 e pouco do segundo tempo. E aí? Isso é futebol. Eu falei, vamos pra casa hoje tranquilo, que o torcedor hoje tá feliz com vocês, porque vocês jogaram hoje com raça, com dignidade, como o Corinthians, no campo do adversário, sem ter meu adversário. Então, tá tudo... Aí você hoje construiu, agora o Luxemburgo fez isso aí. Não, é um trabalho constante, entendeu? Luxa, aqui, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero que você fale sobre aqueles 3 minutos e alguma coisa que o ônibus ficou parado ali, o que passou na sua cabeça. De quê? Quando o ônibus parou aqui na frente do estádio, na recepção da torcida, Perdido do Fluminense, se tivesse... que o Corinthians é dessa hora que eu senti que vai, eles vão juntos e chegam primeiro, o torcedor. Boa noite, Luxemburgo. Wagner Herói, Rádio Coringão. Você citou há pouco, tem jogador que é criticado, tem jogador que é elogiado. O Maicon estava passando por um momento de críticas por questão técnica, desempenho. Ele passou por aquela situação delicada no jogo contra o Del Valle, que até pediu desculpa pelo erro que gerou o segundo gol do adversário. Depois continuou tendo oportunidades, você o elogiou no domingo e hoje também ele fez uma partida mais segura. Eu gostaria que você falasse sobre esse atual momento do Maicon, por favor. Mas não foi agora que eu fiz isso, porque agora é fácil. Foi lá atrás, quando o Maicon errou, eu falei, calma, que vai surgir bons momentos para você. Continue trabalhando, continue fazendo as coisas que você tem que fazer, porque você tem qualidade, você não esqueceu. Erro acontece. Se eu mantiver você, a pancada vem. Então tira, daqui a pouco volta. Eu fiz isso com ele. Tirei e voltou. Né? Então, quer dizer, essa coisa faz parte do futebol, de você ter a sensibilidade e olhar a qualidade do jogador. Não sou eu que estou falando, não. O jogador que todo mundo acha que ele tem qualidade. Né? Então errou. Eu não erro. Erro na substituição. Não! Ou então não deu certo porque por circunstância, mas aí a culpa vem para cima de mim. E faz parte. José Luiz, canal José da Fiel e Butantan News. Vanderlei, eu gostaria que você, apesar de ser um técnico cascudo, experiente, vencedor, passasse para a gente do sentimento que você teve nessa decisão. Falar um pouquinho do Vanderlei.
Sentimento? O friozinho da barriga. Teve um friozinho da barriga. Friozinho da barriga e piscou, cara, com certeza. E uma outra, mas fala mais do sentimento. E uma outra colocação minha é o seguinte: você o tempo todo, desde que chegou no Corinthians, falou com muita confiança que o time ia crescer, que você chegou realmente, se o momento não fosse conturbado, certamente você não viria. Você veio, certamente essa confiança sua, o elenco já está já está ficando com a cara do Vanderlei Luxemburgo, mais confiante, né? Agora, nesse prazo de 30 dias, um prazo tão curto, era esperado uma mudança tão rápida de comportamento do time corintiano? A expectativa era essa, porque você vai o dia a dia, você vê quando os jogadores entendem que chegou uma proposta que eles absorveram e querem. Então você começa a identificar e a crescer, e vai vendo aqui, vai crescendo ali, vai crescendo. Em cada momento, eu tenho ficado mais concentrado que extratomate, cara. Eu tenho vindo com os caras lá direto. O pessoal vem na sexta para concentrar pro jogo sábado, eu tô assim, quinta-feira à noite já tô lá. Jogar domingo na sexta-feira eu já tô lá. Por quê? Porque eu quero conviver com aquilo lá e ver o ambiente interno de rouparia, massagista, fisioterapia, viver todo o ambiente do clube para saber como é que as coisas vão acontecendo, né? Então eu acreditava que isso pudesse acontecer com o crescimento do Corinthians, né? E a gente, cara, o dia que eu perder essa coisa toda da piscada, do friozinho na barriga, né, cara? Eu tenho que ficar em casa. Aí parou o futebol, porque isso aqui é que move a gente, cara. Se não for isso aí, a gente tá roubado, né? Obrigado. Quem? Mais uma vez, boa noite. Obrigado, Boa noite. Globo. Melhoras, primeiramente. Cara, você tá me seguindo já há um tempão, cara. Que trem doido aí, cara, que não me larga. Além da classificação, Luxemburgo, tem uma atuação hoje com os lances do Fagner, do Yuri, 3 bolas na trave, uma atuação muito sólida, muito consistente e com 2 gols. Você gosta ou acredita nessa coisa da memória positiva, uma vitória como ponto de virada para esse time que vem nessa evolução que está destacando, Luxo? Não, eu acredito que eu falo, tem uma frase que é minha, muito, todo mundo usa bastante, né? Eu falo bastante, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Quem está no Corinthians não pode ter medo de perder, tem que ter vontade de ganhar, né? Vamos jogar aqui, pô, vai perder, não, vamos acreditar que vai ganhar. Então isso é uma coisa que eu trago comigo há muitos e muitos anos, né? E aí você vai passando essa confiança para os jogadores, e foi muito legal hoje. Vou até confidenciar uma coisa que vocês... até que eu vou falar. O Renato chegou perto de mim e falou assim: olha, que isso aí tem muito a ver com você hoje, porque você passou confiança para nós. Você sempre acreditou que nós pudéssemos virar, nem de hoje eu tô falando aqui. Tá bem falando, nós vamos chegar contra o Atlético, então vamos conseguir a virada. Vamos fazer uma sequência boa, que nós vamos chegar lá preparados para virar. E eu só falava todo dia, não só o jogo, mas como também reportava para frente. Não só o jogo, como reportava para frente. Então você fica muito preso a hoje, né? A ontem, não. É uma sequência de trabalho que vem evoluindo. E você massificando, e você falando, e você conscientizando os jogadores que eles podem, que vão conseguir. Aí consegue o resultado, entendeu? Não é uma preparação de hoje, ela vem na sequência.